Salve, salve, meus guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário. Eu sou o professor Fernando Maciel e estou junto com vocês nesse projeto preparatório para as carreiras da advocacia pública. Eu, que sou procurador federal da Advocacia Geral da União, estou aqui ansioso para, muito em breve, poder chamá-los de meus colegas na advocacia pública. Sabemos aí, Brasil afora, inúmeras oportunidades extremamente atraentes do aspecto remuneratório, do aspecto de importância social dessa atividade que vocês venham a desenvolver para garantir aí uma advocacia de Estado que contribua para a realização dos direitos sociais, contribuam aí para um equilíbrio entre as questões econômicas e sociais, para a concretização de políticas públicas de extrema relevância. Então, vale muito a pena esse estudo, bastante dedicado aí para as carreiras da advocacia pública. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do conteúdo programático que vem sendo cobrado nessas provas da advocacia pública e vamos estudar aí as especificidades que tiveram no que diz respeito aos beneficiários da Previdência Social. De modo mais específico, vamos estudar aqui a figura dos dependentes. Vamos ver que sofremos alterações aí por força da reforma da Previdência. Muita novidade, muitos detalhes ainda não tão bem compreendidos, que certamente o examinador vai querer saber se vocês estão atualizados acerca de todas essas novidades. Combinado? Vamos para a tela dar início ao nosso estudo, então, da figura dos dependentes, certo? Então, vamos partir de um conceito. Quem são os dependentes? São aqueles beneficiários, lembrando que os beneficiários se dividem em segurados e dependentes. O dependente, por sua vez, ele tem uma relação reflexa com o regime geral de previdência social. Por quê? Porque quem mantém a relação direta é o segurado e, por consequência, ele possui aí os seus dependentes, cujo vínculo de dependência vai poder aí ser presumido ou não. E nós vamos ver essas hipóteses específicas onde haverá necessidade de comprovação ou não do vínculo de dependência para se enquadrar como sendo um beneficiário da Previdência Social. Vamos ver aí as classes de dependentes, certo? Primeira classe. Então nós vamos ter aí o cônjuge ou até mesmo o ex-cônjuge, muito detalhe, muita atenção nesse detalhe. Também podemos ter os casos de união estável, ou seja, os companheiros, bem como os ex-companheiros. E vamos ter também a possibilidade dos filhos figurarem na primeira classe, quer sejam eles filhos biológicos, quer sejam filhos adotivos, ou então o que nós costumamos chamar de filhos equiparados, que são aí os enteados e também o menor sob tutela. Então vamos analisar que tivemos uma restrição aqui quando formos analisar especificamente cada uma dessas pessoas que integram a primeira classe. Segunda classe, nós vamos ter os pais. Cuidado, pessoal, porque às vezes o examinador vai colocar lá, figura como dependente do segurado do regime geral, o pai, o avô, o bisavô e o tataravô. O que a lei diz? Diz os pais. Ela não fala ascendentes. Então, cuidado com essa generalização que muitas vezes o examinador vai querer induzir vocês em erro. Ali não está falando no avô, no bisavô e no tataravô. Está falando nos pais. Então, não vamos achar que pais é uma expressão sinônimo de ascendentes, certo? Então, ali está dizendo que dependentes são os pais, pai e mãe, certo? Voltando para a tela. Terceira classe, nós vamos ter aí os irmãos. E aí depois nós vamos aprofundar as características para que um irmão se enquadre na condição de dependente. Algumas observações na análise dessas classes. Quem está numa classe anterior exclui o direito das classes subsequentes. Então vamos pensar aqui, falece um segurado que ele tem uma esposa, que vira viúva, tem um filho e ele também tem um pai, que ainda é vivo. Nós iríamos dividir entre três? Não. Por quê? Porque a esposa, a viúva e o filho estão na primeira classe, receberiam benefício e excluiriam o direito de uma pessoa, de um dependente de segunda classe receber. Da mesma forma, morre um segurado. Ele é solteiro, ele não tem filhos, mas ele ainda tem o pai e tem um irmão. Eu vou dividir entre o pai e o irmão? Não. Por quê? O pai está na segunda classe, o irmão está na terceira classe. Então, aquele que está na classe anterior exclui o direito das classes subsequentes, certo? Voltando para a tela. Na primeira classe,
a dependência econômica é presumida. E nas demais, deve ser comprovada. Então, se for um pai ou então um irmão, teria que comprovar essa dependência econômica. Porém, não podemos generalizar essa expressão de que os dependentes de primeira classe têm dependência presumida. Por que eu estou dizendo isso? Vocês notaram que eu fiz um destaque ali quando eu falei de ex-cônjuge, ex-companheiro? Por quê? Porque o ex-cônjuge, o ex-companheiro e também os filhos equiparados, por mais que estejam na primeira classe, precisam comprovar dependência econômica. É por isso que eu costumo brincar, né, estabelecer aí um raciocínio para que vocês fixem essa matéria. Vamos pensar que estamos dentro de um avião. Então nós vamos ter as classes de passageiros. Então dentro da primeira classe nós vamos fazer uma divisão. A primeira classe executiva, que é aqueles, por exemplo, o cônjuge, o companheiro e o filho biológico ou adotivo, mas nós também vamos ter uma primeira classe econômica, que são aqueles que precisam comprovar dependência econômica. Neste caso, o ex-cônjuge, o ex-companheiro ou então os filhos por equiparação, que aí seriam o enteado e o menor sob tutela. Então, cuidado que pode cair na prova de vocês dizendo que todos os integrantes da primeira classe não precisam comprovar dependência econômica porque esta é presumida. Isso seria uma afirmação errada, porque nós temos os filhos por equiparação, os ex-cônjuges e também os ex-companheiros como sendo dependentes de primeira classe que precisam comprovar a dependência econômica. Então, muito cuidado em relação a este detalhe, certo? Voltando para a tela. Como vimos aqui, ex-cônjuge, ex-companheiro e também filhos equiparados, enteado e menor sob tutela, precisam comprovar a dependência. Por quê? Porque eles não estão na primeira classe executiva, eles estão na primeira classe econômica, certo? Vamos agora analisar especificamente esse rol de dependentes, lá previsto no artigo 16 da Lei de Benefícios. Então, na primeira classe nós vamos ter o cônjuge, quem é marido ou esposa, casado. Então, por isso vamos chamar de cônjuge. Nós vimos também que o ex-cônjuge também pode figurar o rol de dependentes e receber benefícios previdenciários. Então, neste caso, ele também pode ser dependente e, por consequência, ele tem que manter algum vínculo de dependência, ou seja, receber alimentos quando da separação conjugal, quando do divórcio, ter algum tipo de auxílio que evidencie essa dependência econômica. E aí, nós temos que verificar o que diz o parágrafo 5º do artigo 16 da Lei de Benefícios, que foi alterado pela Lei 13.846, foi uma alteração mais recente. Lá está dizendo o quê? A dependência econômica, ela deve ser comprovada como? Com testemunha? Não, com início de prova material. Mais do que isso, esse documento, esse início de prova material, tem que ser contemporâneo aos fatos. E mais do que isso, esse documento tem que ser produzido em período não superior a 24 meses aos fatos geradores de um benefício de um dependente, que poderia ser o óbito, a gerar a pensão, ou a prisão, a gerar o auxílio reclusão. Porém, no final nós temos uma restrição aqui, uma ressalva, salvo no caso fortuito ou força maior. Então, vamos pensar aqui em pessoas que precisam comprovar dependência econômica. Pode ser tanto o irmão, terceira classe, o pai, segunda classe, ou aqueles que estão na primeira classe econômica. Seria o ex-cônjuge, o ex-companheiro e os filhos por equiparação. Então, como nós vimos, o artigo 5º do artigo 16 passa a exigir início de prova material, ou seja, documento, contemporâneo aos fatos. Não dá para provar, no caso a ex-companheira, eu tinha uma conta conjunta com o fulano há 10 anos. Mas isso não é um documento contemporâneo de agora, não está evidenciando. Tanto que nós vimos, tem que ser contemporâneo à data dos fatos e produzido em período não superior a 24 meses, ou seja, 2 anos que antecedem a ocorrência do fato gerador. No caso, o óbito do segurado para gerar a pensão para essa ex-companheira. Então, se ela apresentar um documento, está aqui, comprovante de conta corrente, ou então que eu era dependente no clube, mas datado de 10 anos.
Significa que você tinha uma dependência econômica há 10 anos, mas não está comprovando que você hoje mantém dependência econômica. Por isso, essa restrição temporal de que o início de prova material, contemporâneo aos fatos que se pretende provar, tem que ser produzido em período não superior a 24 meses do fato gerador deste benefício. Porém, tem uma vírgula e diz, salvo caso fortuito ou força maior. Vamos dizer que essa ex-companheira tinha toda a documentação, só que teve um incêndio na casa dela, uma inundação. Aí sim é que haveria a possibilidade de utilização da prova testemunhal. Do contrário, exige-se início de prova material contemporâneo em período não superior a 24 meses. Lembre-se desses 3 requisitos, porque é alteração normativa recente. Certamente o examinador vai querer saber se vocês estão atualizados acerca dessa inovação normativa. Tá bom? Voltando para a tela. Olha que interessante aqui a súmula 336 do Superior Tribunal de Justiça. Aqui vai dizer da situação da mulher que se separou e, por ocasião da dissolução do vínculo conjugal, ela renunciou aos alimentos. Então ela disse, ó, quero me separar e não quero nada dele. Porém, passou um certo tempo e, de forma superveniente, ela passou a depender do ex-marido, ele passou a auxiliá-la economicamente. Então, mesmo ela tendo renunciado os alimentos por ocasião da separação judicial, se de forma superveniente ela passar a apresentar algum tipo de necessidade econômica, ser dependente, ela vai retomar essa condição de dependente para fins previdenciários. Isso não é a lei que diz, isso quem diz é a súmula 336 do STJ. Vamos agora analisar a figura dos companheiros, certo? Então, o que nós podemos estabelecer acerca dessa hipótese aqui de dependente de primeira classe? O que diz a Constituição, 226, parágrafo 3º? Considera-se companheira a pessoa que não é casada, porque se fosse casada era cônjuge, então não é cônjuge, é companheiro, mantém uma união estável com o segurado, conforme preconiza a Constituição Federal, certo? Vamos evoluir. Aquele mesmo artigo que nós vimos antes, o parágrafo 5º do artigo 16, que estabelecia os requisitos para a comprovação de dependência econômica, ele também passa a dispor que a união estável vai ser comprovada com os mesmos requisitos, ou seja, tanto dependência econômica quanto união estável tem que se comprovar com início de prova material, contemporâneo aos fatos, produzido em períodos não superior a 24 meses que antecedem o fato gerador. Então vamos a um exemplo. Vamos pensar, havia uma união estável e aí falece um segurado. E aí, por consequência, aparece uma mulher se dizendo companheira perante o INSS requerendo o benefício. E aí o técnico do Seguro Social, lá o analista do Seguro Social que está atendendo, e vai perguntar qual início de prova material você tem, contemporâneo aos fatos, para comprovar o seu vínculo de dependência, porque você, né, por ser ex-companheira, vai ter que comprovar a sua dependência econômica. Aí ela junta a certidão de nascimento do filho. O filho tem 10 anos de idade. O que o servidor vai dizer a ela? Minha senhora, me desculpe, mas esse documento, essa certidão de nascimento, que inclusive está aqui o nome do segurado, prova que esse menino é filho dele, é um dependente. Mas em relação à senhora, ele não prova que vocês mantiveram uma união estável até a data de hoje. Prova que vocês mantiveram uma relação sexual há 10 anos e 9 meses atrás. Então, você não atingiu aquele requisito de comprovar documentalmente num período, uma prova produzida num período não superior a 24 meses, ou seja, 2 anos anteriores ao óbito. Esse documento, a certidão de nascimento, prova que você teve uma união estável, que teve um filho com esse segurado, mas não prova que atualmente você figurava na condição de companheira. Então, vamos atentar também para esses requisitos lá do artigo 5º, ou melhor, do parágrafo 5º do artigo 16, que se aplica tanto para a comprovação de dependência econômica, quanto para a comprovação de união estável. Compreendido? Vamos voltar para a tela. Com relação aos filhos, os filhos também estão na primeira classe. E aí, o requisito é filho não emancipado, menor de 21 anos, ou seja, maioridade previdenciária está aqui, ou então, se for inválido, ou até mesmo portador de alguma deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, que daí, nesses casos, vai poder manter a condição de dependente, mesmo após
os 21 anos de idade. Eu trago aqui a súmula 37 da TNU, dizendo, né, a pensão por morte devido a filho até 21 anos de idade. Ela não se prorroga pela pendência de curso universitário. Por que que foi editada essa súmula? Porque muitos dependentes, ao implementarem 21 anos, queriam continuar recebendo o benefício previdenciário. E qual era o argumento utilizado? Fazia uma analogia com o direito civil. No direito civil, a maioridade previdenciária se dá quando? 18 anos. Porém, o dever de prestação alimentícia, ele se prorrogava e se prorroga se este alimentando, se esse adolescente está cursando uma faculdade. Então, por isso que o dever de prestação alimentícia não se encerra aos 18 anos, mas na jurisprudência se amplia até os 24 anos, até o momento em que esse filho conclua o curso universitário. Mas isso é direito civil, maioridade previdenciária 18 e permite prorrogação. No nosso objeto de estudo, direito previdenciário, aqui é regra específica. Então aqui é 21 anos. Não interessa se o filho está estudando direito em Harvard. Completou 21 anos de idade, perde o vínculo de dependência porque alcança a maioridade previdenciária. Então, súmula da TNU, evidenciando isso, não confundam com a prorrogação do vínculo de dependência civil para fins de prestação alimentícia. Aqui, nos benefícios previdenciários, a maioridade desse filho vai ser alcançada aos 21 anos, salvo se for inválido ou portador de uma doença, né, que nós vimos aqui, que poderia ser hipótese de prorrogação. Detalhe é que o INSS entende que essa invalidez, essa doença tem que ser pré-existente à maioridade, ou seja, antes dos 21 anos de idade. Na jurisprudência nós temos algumas decisões dizendo que mesmo que sobrevenha uma invalidez após os 21 anos, ela retomaria a condição de dependente. Vamos pensar a situação. Tem um segurado, ele tem lá um filho com 20 anos, dependente, sem problema algum. Completou 21, ele alcança a maioridade previdenciária. Aí ele começa a desenvolver sua atividade remunerada, vem a casar, constitui a sua família e com 30 anos de idade ele vem a sofrer um acidente que o torne inválido. Aí, na visão dessa jurisprudência, essa hipótese de invalidez posterior, no caso que eu trouxe para você aos 30 anos, faria com que essa pessoa voltasse a ser dependente daquele segurado. Mas esse não é o entendimento que predomina no âmbito do Poder Executivo, que adota uma interpretação restritiva da norma no sentido de que a maioridade previdenciária se encerra aos 21 e ela pode ser prorrogada pela situação de invalidez. Porém, a invalidez superveniente não faz com que retome esse vínculo de dependência, certo? Vamos voltar para a tela. Detalhes aqui de alteração normativa, né, aqui da Emenda Constitucional 103, ou seja, a famosa reforma da Previdência. Invalidez, ou até mesmo essa deficiência, ela pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de uma avaliação biopsicossocial que vai ser realizada por equipe multiprofissional e também interdisciplinar, observada a revisão periódica. Lembrando que, apenas fazendo um paralelo aqui, que a reforma procedeu à alteração no cálculo da renda mensal da pensão por morte. Então não é mais 100%, vai ser uma cota fixa de 50% acrescido de mais 10 pontos percentuais, quanto sejam os dependentes. Então falece o segurado, deixa a viúva e um filho, cota fixa 50 mais 20, 10 da viúva, 10 do filho, somando tudo dá 70%. Porém, a reforma diz, se esse segurado tiver um filho inválido ou com uma doença grave, ele vai ter direito, no caso, a cota da pensão vai ser de 100%. Por isso, se permite que antes que um segurado venha a falecer, ele já sabendo que ele tem um filho nessa condição, ele já promove a habilitação desse filho, se submete a uma perícia e se constata para quando falecer esse segurado, o benefício já seja concedido com base no coeficiente de 100%. Então, por isso, há essa possibilidade para situações aí de filhos, né, com algum tipo de invalidez ou doença grave, que possa ser previamente identificado isso para quando da concessão do benefício de pensão já seja pago com base na renda que a própria reforma da Previdência lhe assegura, ou seja, 100%, né, da média dos seus salários de contribuição, certo? Voltando para a tela. Outra alteração. Aqui no parágrafo 2º do artigo 16. Lembrando, pessoal, que isso aqui é reforma da Previdência, então possibilidade muito grande de vir ser cobrado no concurso. Está dizendo o quê?
O enteado e o menor tutelado, eles se equiparam a filho mediante uma declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica. Como vimos, o enteado e o menor tutelado estão na primeira classe? Sim, porém, primeira classe econômica. Vai ter que comprovar aí o vínculo de dependência para garantir o direito ao benefício. E outra alteração, como vimos aqui, essa dependência econômica está lá, vamos repetir essa previsão contida no parágrafo 5º do artigo 16, tem que ser comprovada com início de prova material, contemporânea aos fatos e produzida em período não superior a 24 meses. Com relação ao menor sob guarda, ele figura no rol de dependentes, aqui muita polêmica. Por quê? O parágrafo 2º do artigo 16, ele arrolava, ou seja, passado, arrolava o menor sob guarda como um dependente. Porém, isso foi suprimido em 97, Lei 9528 de 97, ou seja, excluiu o menor sob guarda do rol de dependentes. Porém, foram interpostas ações querendo manter a condição do menor sob guarda como sendo dependente. Isso foi parar aonde? Isso foi parar no STJ. E o que o Superior Tribunal de Justiça diz? Mesmo após essa alteração normativa, qual alteração normativa? 9528 de 97, o menor sob guarda deve figurar no rol de dependentes. Por quê? Porque o artigo 33, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz isso, que o menor sob guarda mantém também esse direito de dependência para fins previdenciários, e essa disposição do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela nada mais faz do que positivar o princípio da proteção integral à criança, que está lá no artigo 227. Então, vamos fixar aqui. Primeiro nós tínhamos a legislação previdenciária dizendo, menor sob guarda, você é dependente previdenciário. Aí, essa legislação sofreu alteração em 1997, diz, menor sob guarda, infelizmente, você não é mais dependente para fins previdenciários. E aí, esse menor sob guarda que foi excluído foi ao STJ. O que o STJ diz? Considerando o que prevê, não a legislação previdenciária, mas sim o Estatuto da Criança e do Adolescente e também o texto constitucional, artigo 227, menor sob guarda, eu acho que você deve continuar sendo um dependente para fins previdenciários. E no âmbito jurisprudencial, de forma pacífica, esse entendimento, garantindo a condição de dependente do menor sob guarda. O problema é que veio uma tal de reforma da Previdência e passou a dizer que para fins de pensão, considera-se dependente exclusivamente o enteado e o menor sob tutela. E ponto. Não falou do menor sob guarda, ou seja, restringiu o rol de dependentes de filhos por equiparação nesta hipótese de pensão por morte. Então, neste caso, grande probabilidade dessa jurisprudência do STJ ter que se adequar ao que passa a prever a Constituição. Querem ver? Vamos para a tela. Por isso que eu trago aqui essa novidade, que é a reforma da Previdência, certo? E o que diz o artigo 23 da emenda 103 de 2019. Equiparam-se a filho para fins de, eu até vou colocar um destaque aqui para fixar bem o que eu quero dizer a vocês, para fins de recebimento de pensão por morte, exclusivamente quem? O enteado e o menor tutelado. Né? Desde que comprovada a dependência econômica, porque, como nós vimos, eles estão na primeira classe econômica. Então, por estarmos diante aí de uma alteração de natureza constitucional promovida pela emenda 103 de 2019, estamos com um conflito, porque a jurisprudência do STJ está dizendo que o menor sob guarda é dependente e a reforma está dizendo que para fins de pensão por morte só é dependente por filho de equiparação, somente se equipara a filho, o tutelado e o menor sob tutela. Então, no que diz respeito à pensão por morte, provavelmente o STJ vai ter que alterar o seu entendimento. Porém, olha que interessante, a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência fala, restringe-se o rol de filhos por equiparação para fins de pensão por morte. Nada falou de auxílio reclusão. Então quer dizer que se um segurado de baixa renda vir a ser preso em regime fechado e ele tenha lá no rol de dependentes, no caso, um menor sob guarda, a jurisprudência do STJ continuaria valendo, porque a reforma é bem específica. Né? Para fins de pensão por morte,
considera-se filho por equiparação apenas o enteado e o menor sob tutela. Então eu não posso ampliar essa interpretação. E aí olha que interessante, o segurado vai preso, aí o menor sob guarda vai receber, porque a reforma não restringiu o seu direito em relação ao auxílio-reclusão, e vamos dizer que esse segurado falece dentro da prisão. Aí o menor sob guarda que estava recebendo o auxílio-reclusão não vai poder receber a pensão por morte porque a reforma veda essa possibilidade. Então, vamos ficar atentos aí às mudanças jurisprudenciais que vão ocorrer em face disso. Não se preocupem, eu estou apenas passando o cenário atual para vocês. Qualquer alteração jurisprudencial que tivermos, eu regravo esta aula e passo o conteúdo inteiramente atualizado para vocês. Mas é importante que a gente tenha essa análise mais aprofundada aí dos impactos que a reforma da Previdência está causando na legislação infraconstitucional e até mesmo no entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Então nós vamos passar sempre o texto normativo mais atualizado, bem como a jurisprudência atual, e se eventualmente tiver alguma alteração em qualquer um deles, nós regravamos a aula e atualizamos o conteúdo, certo? Voltando para a tela. Então, como vimos aqui, a conclusão que chegamos é que, a partir da emenda constitucional 103, a nossa famosa reforma da Previdência, o menor sob guarda não poderá mais ser equiparado a filho para fim de recebimento de quê? De pensão por morte. Porém, a reforma da Previdência nada fala de auxílio-reclusão. Então, vamos ficar atentos que talvez o examinador vai querer fazer uma pegadinha com vocês e vai cobrar essa minúcia. Dizendo o seguinte, a reforma da Previdência veda a possibilidade de um menor sob guarda ser considerado dependente para fins de auxílio-reclusão. Não, só fala para fim de pensão por morte. Então vamos ficar atentos ao que diz o texto da reforma, porque provavelmente é isso que o examinador vai querer saber de vocês, certo? Então voltando para a tela, apenas para salientar essa restrição aqui na interpretação do parágrafo 6º do artigo 26 da reforma da Previdência, certo? Com relação ao rol de dependentes, então vamos evoluir. Vamos agora para a segunda classe, os pais. Lembrando que pais não é avô, não é tataravô nem bisavô. Então, o que diz a lei? Os pais. E com relação aos irmãos, terceira classe, aí vamos observar as mesmas restrições que vimos em relação aos filhos, ou seja, não emancipado, ok, menor de 21, ok, porque do contrário alcança a maioridade previdenciária, salvo se for inválido ou, da mesma forma, tem alguma deficiência intelectual ou mental, ou até mesmo deficiência grave, hipóteses em que poderá manter a condição de dependente mesmo após os 21 anos de idade. Então, tudo que já falamos acerca dos filhos, vamos falar aqui novamente acerca dos irmãos, certo? Outra peculiaridade que vem sendo cobrado em prova também, relações familiares não convencionais. Então, principalmente com relação aos casos de união estável, nós tínhamos, num primeiro momento, um entendimento restritivo do INSS com relação a relações homoafetivas. E, a partir, inclusive, de ações civis públicas promovidas pelo MPF, a jurisprudência evoluiu nesse sentido de também reconhecer o direito aí ao parceiro homoafetivo a ter também a condição de dependente previdenciário. Até porque tinha aquela interpretação de que tanto o texto constitucional como as disposições infraconstitucionais diziam que união estável é aquela entre homem e mulher. Então, se fosse pessoas do mesmo sexo, 2 homens ou 2 mulheres, não teria a proteção legal. Veio o entendimento, inclusive do STF, também do STJ, reconhecendo o efeito jurídico, principalmente para fins previdenciários dessas relações homoafetivas. Então, hoje, inclusive no âmbito do INSS, na sua instrução normativa, está lá previsto expressamente essa possibilidade de contemplar o que muitas vezes vai cair lá no conteúdo programático do edital como uma relação jurídica não convencional. Então, também protegendo essas situações aí de relações homoafetivas. Isso porque foi interpretado que a Constituição ela veda qualquer tipo de discriminação, é o que diz o inciso 4º do artigo 3º. E também os princípios constitucionais da igualdade, liberdade e também não discriminação e pluralismo não permitiriam uma interpretação restritiva, certo?
E também nós temos aquelas outras situações de relações familiares não convencionais, ou seja, vínculos conjugais múltiplos. Olha a concubina aí, gente. Então, é aquela situação que temos aí, aquele relacionamento estável, de forma simultânea com outro relacionamento mantido de forma paralela. Então, o segurado é casado, tinha aí uma concubina, tinha uma companheira, ou vice-versa, poderia ser a segurada, que também é casada e mantém relação com outra pessoa, e aí estaríamos diante de uma situação de concubinato, ou seja, relações paralelas, pré e coexistente, a um casamento ou até mesmo a uma união estável. O entendimento que hoje vem prevalecendo, inclusive na STF e TJ, é afastando a condição de dependente do concubino. Então, o concubino não tem direito previdenciário. Isso hoje, no exato momento que eu estou gravando essa aula. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos também um recurso em caráter de repercussão geral, aguardando o julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que vai discutir essa situação aí de concubinato de longa duração. Situações onde um segurado ou uma segurada mantinha duas famílias de forma pública, onde muitas vezes um sabia do outro, muitas vezes até poderia ser uma situação de poliamor, enfim, e neste caso não teria uma situação onde havia uma família oficial e uma outra família extraoficial, em face desse caráter público, desse caráter duradouro de ambas as relações. Então, o Supremo Tribunal Federal vai julgar os efeitos jurídicos e também previdenciários desta relação de longa duração. Por enquanto, o que tem prevalecido na jurisprudência, e de forma mais efetiva no STJ, é não permitir efeitos previdenciários nessas relações de concubinato. Então, para fim de prova, a gente sabe o que tem que responder, mas temos que ficar atentos, porque pode sobrevir alguma alteração jurisprudencial, e aí eu regravo toda essa aula e a gente atualiza acerca do entendimento que está prevalecendo no momento de você fazer a sua prova, certo? Então, vamos ficar atentos aí a essas situações de relações familiares não convencionais. É a repercussão geral aqui no RE 883-168, que fala do concubinato de longa duração. E, para finalizar, nós vamos ver aí quando é que se dá a perda da qualidade dependente. Então, se for para o cônjuge, então, nesse caso, ocorrida a separação judicial ou até mesmo o divórcio, né, enquanto não garantir os alimentos, porque se garantir, mantém, como vimos, a condição de dependente na condição de ex-cônjuge, primeira classe econômica. Se ocorrer aí a anulação do casamento, também, sentença judicial transitado em julgado, lembrando que quando a gente analisa, né, a aula relativa à pensão por morte, a gente fala daquele instituto da deserdação previdenciária. O dependente que atentar contra a vida do segurado, né, numa hipótese aí de homicídio doloso, consumado ou tentado, quer seja como autoria, coautoria, participação, esse dependente, após o trânsito julgado da sentença condenatória, ele vai perder a condição de dependente. Então, no caso da mulher que venha a querer matar o marido, ou o marido que venha a querer matar a esposa para receber o benefício previdenciário, vai se concretizar essa hipótese de deserdação previdenciária que decorre de uma sentença judicial trânsito em julgado, certo? Vamos para a tela. Ou na hipótese de óbito desse cônjuge. Para a companheira, vai perder a condição de qualidade, cessando a união estável, detalhe, enquanto não receber a prestação de alimentos. Porque se tiver dependência econômica, vai ser ex-companheiro, dependente de primeira classe, também econômica. Com relação ao filho ou irmão, completou a maioridade previdenciária, não interessa se está cursando o direito em Harvard, a menos que seja inválido, e nesse caso, a invalidez seja antes da maioridade previdenciária. Se for o filho adotado, olha que interessante, não vai gerar o rompimento do vínculo entre o adotado e os pais biológicos. Vai ter esse rompimento, menos na hipótese de adotar o filho do companheiro ou do cônjuge, ou seja, a adoção do enteado. Então, eu costumo brincar aqui, trazer um exemplo bíblico, né? Quando Maria recebeu a visita do anjo, dizendo que ia ser a mãe do Filho de Deus, o que José fez? Vou adotar essa criança. O fato de José ter adotado Jesus fez com que Jesus perdesse o vínculo com Maria? Não. Então, da mesma forma, nesse caso de uma adoção de um enteado, isso não vai romper o vínculo com os pais biológicos, com a mãe biológica anterior. O que acontece muitas vezes é naquela hipótese de adoção de uma criança, aí sim ela deixa de perder o vínculo com os pais biológicos, passando a ter vínculo
com os pais adotivos, mas não vai romper a condição de dependente, neste caso aqui, de um segurado adotar o enteado, por consequência vai continuar sendo o dependente da companheira ou do cônjuge, entendeu? Então vamos para a tela. E também para os dependentes em geral, quando vai se dar? Cessação da invalidez, se for aquela hipótese maior de 21, na condição de inválido, ou até mesmo pelo óbito, ou seja, falecimento. E aqui, pessoal, chegamos ao final da nossa aula, que teve como objetivo abordar aí a figura dos dependentes, como vimos, muitas alterações, tanto normativas como de perspectiva jurisprudencial. Vamos ficar atentos porque esse tópico aqui do conteúdo programático é muito farto para ser cobrado nas próximas provas aí, porque muitas peculiaridades, alterações, algumas curiosidades, por isso que temos que ter redobrada atenção no que diz respeito a este conteúdo. Se eventualmente tenha ficado alguma dúvida, por favor, compartilhem com a gente, encaminhem para o site do GRAM, que em seguida eu irei prestar os esclarecimentos necessários. Desejo um ótimo estudo a todos vocês e nos vemos numa próxima aula. Até mais!